Eu não acho que o GLP-1 tenha penetrado no Brasil para valer, né? Não. Nós somos um país ainda baixa renda. Realmente. É um produto ainda muito elitizado, muito caro. E assim, eu consigo falar isso com um pouco mais de propriedade, porque eu acho que o nosso mercado lá na Cellfit, né, com os nossos mais de 400 mil clientes, eles representam bem essa realidade do público um pouco mais baixa renda, das regiões um pouco mais periféricas do Brasil. E aí, quando a gente pergunta, a imensa maioria dos clientes não sabe nem o que é, não entende. Ouvi falar, mas o uso é uma penetração baixíssima. Então, ainda não vejo o nosso público, o nosso cliente, sendo um cara que veio de um GLP-1. Mas eu consigo enxergar, quando eu olho para frente, o tamanho do público endereçável que vai aumentar para as academias à medida que as pessoas se sentirem melhores, porque tem uma questão da estética, do corpo. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso FitBRcast da Fitness Brasil. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Hoje o nosso papo é sensacional. E olha só, eu vou trazer um super CEO, né, de uma grande rede, uma super rede de academia aqui do Brasil, que vem fazendo muito sucesso, vem crescendo demais. E ele vai estar conosco também na Fitness Brasil Expo, no programa de gestão e negócios, vai palestrar lá no programa CEO Time. Eu estou falando do Fernando Menezes, CEO da Cellfit, uma das principais redes de academia no Brasil, uma das top 5 academias no Brasil. Fernando, um prazer receber você aqui, muito obrigado pela presença, cara. Obrigado a você, Fábio, pelo convite. Eu sou apaixonado por esse mercado, né? Estou nele há relativamente pouco tempo, são 5 anos, mas estou bem animado, bem feliz e o projeto está a todo vapor. Cara, eu vou dizer para você uma coisa, que você não sabe o que eu vou te falar, mas eu vou te dizer um negócio. Eu fiquei muito feliz do quanto você realmente ficou feliz de estar com a gente no evento, cara. Porque numa conversa que eu falei, cheguei com você num dia ali, num bate-papo, falei, Fernandão, pô, você não topa palestrar lá no nosso evento? E aí, cara, você demonstrou assim uma alegria, uma felicidade que, porra, me tocou, porque a gente está acostumado a fazer convite para uma série de pessoas, tal, que participam com a gente, e o teu entusiasmo naquele momento, cara, realmente trouxe uma coisa para mim assim bem legal. Eu fiquei muito feliz, né? Então, para a gente é um prazer ter você aqui agora e ter você lá no palco. E eu tenho certeza que você vai arrebentar, porque a gente já conversou bastante e eu sei que a sua palestra vai ser um show. Cara, obrigado pelo convite. Eu particularmente me senti muito honrado, tá? Eu acho que vocês construíram um projeto muito bacana, que é a Fitness Brasil. E para mim vai ser uma honra e um orgulho participar e subir naquele palco para compartilhar um pouquinho aqui das nossas histórias de sucesso, um pouquinho do que a gente faz que dá certo. Eu acho que a gente tem aqui uma obrigação moral de replicar boas práticas, porque tem muito empreendedor brasileiro precisando de ajuda. Cara, eu acho que para a gente começar o papo, que eu acho que é um negócio muito interessante, a gente acompanha vocês desde o começo, né? Tô no mercado há muito tempo, né? São 40 anos de história nesse mercado e eu vi vocês nascerem. E o que eu acompanho, né? E que me traz assim uma baita ao mesmo tempo que é uma curiosidade e é uma admiração, é ver o posicionamento estratégico de vocês. Eu acho que vocês vem sabendo, né, vem tratando esse posicionamento estratégico de forma muito inteligente, no meio de tantas academias, de tantas marcas nascendo, a Cellfit vem construindo de maneira sólida seu crescimento. Conta um pouco para a gente dessa estratégia desses últimos anos aí que você assumiu. Legal. Essa pergunta é muito boa e as pessoas realmente têm muita curiosidade de saber o que a gente faz de diferente, né? Eu acho que a gente teve uma clareza muito grande aqui do que a gente queria oferecer, né? Eu acho que o mercado de fitness no Brasil está muito acelerado. Cada dia surgem novas redes, novas propostas de valor para atender nesse mercado de academias. E a gente tomou uma decisão aqui de construir um produto que tivesse um custo adequado de implantação para que a gente possa ir para regiões cada vez mais carentes, regiões cada vez mais periféricas do nosso país, né? Acho que a gente tem uma clareza muito grande de que o Brasil é um país ainda, infelizmente, né,
muito pobre, predominantemente baixa renda. Então, quando você trabalha para construir um produto genuinamente acessível, né, que um cara que tem uma renda média muito mais baixa, imagina, 80% da população brasileira vive com até 2 salários mínimos. Então existe uma desigualdade muito grande nesse país e, obviamente, eu acho que essa população carrega o nosso país nas costas e merecem ter serviços de qualidade a preços acessíveis. Então a gente se posicionou aqui em, cara, vamos desenvolver um produto que efetivamente consiga ir para as regiões mais periféricas do país, aquela perto da casa das pessoas, as regiões dormitório, onde as pessoas estão passando uma parte relevante da sua vida, levando conveniência, né? Não é só um produto bom, com um preço acessível, mas principalmente a conveniência de estar perto da casa delas. Porque a academia todo mundo sabe, né? A academia que vence é a que normalmente é a que está mais perto. É um negócio de conveniência, que você tem que usar 2, 3 vezes por semana. Então, quando a gente tomou essa decisão estratégica de se posicionar nesse lugar, de voltar para a prancheta para desenhar um produto em que o custo de investimento inicial comportasse uma oferta de preço cada vez mais baixo, a gente começou realmente a escalar nosso negócio. E o Brasil, como disse, é um país continental que tem uma população predominantemente baixa renda. Então, a gente acredita que a gente tem um produto certo para escalar num país como o Brasil. Muito bom. E vocês, vocês estão em 2026 agora, como eu falei, vocês estão entre as top 5, as 5 maiores redes de academias do Brasil. Eu vejo uma coisa interessante, né? Vocês fazem, ao mesmo tempo que vocês estão posicionando nesses espaços de baixa renda, estão crescendo nesses lugares de maneira bastante inteligente, no meu olhar, né? Porque eu acho que, por exemplo, um estudo até que apareceu no panorama setorial nosso da Fitness Brasil, o quanto o mercado está crescendo no interior, né? O countryside está realmente sendo um grande elemento. Por quê? Porque as academias, elas, desde que elas nasceram, desde que começou a existir academia nos anos 70 e 80, eu vivenciei no comecinho delas, né? A gente sempre entendeu que a prática do exercício físico tem uma relação muito forte com as questões de relacionamento interpessoal. As questões socioafetivas são muito importantes, né? Nas cidades menores, onde a gente tem menos espaços de convivência, menos oportunidades, por exemplo, uma cidade de 50, 160 mil habitantes, muitas vezes não tem um shopping center. E a academia, ela é o centro de relacionamento, ela vai ser o point de relacionamento entre as pessoas. E eu vejo vocês fazendo isso. E eu quero combinar essa fala com uma coisa que vocês fazem, que eu acho sensacional, que é vocês sempre trazem, ao mesmo tempo que vocês estão fazendo isso, vocês estão trazendo uma linha de equipamentos de alta qualidade. E essa combinação eu acho muito inteligente, né, porque vocês estão oferecendo e, ao mesmo tempo, trazendo qualidade nos equipamentos. Ou seja, um baixo custo, né, ou baixo preço, na verdade, mas com investimento bastante relevante. Exato. Eu acho que o grande segredo do sucesso aqui pra gente é que a gente nunca abriu mão do que a gente realmente acredita, e a gente é uma empresa muito focada em ouvir nossos clientes, né? Óbvio que uma coisa é você ter uma rede com 50, 60 academias, outra é você já virar uma rede mirando 250 academias. A quantidade de informação que a gente tem, e a gente tem aqui um modelo de gestão muito próximo dos clientes, usando efetivamente o NPS para fazer pesquisas recorrentes com os nossos clientes, em todos os lugares, em todas as lojas, garantindo o mínimo de respostas. E a gente usa essa massa de dados para tomar decisões cada vez melhores. Então, toda vez que a gente conversou com os nossos clientes para entender o que efetivamente era sensível para ele na tomada de decisão, a gente percebeu que o nível de acabamento da loja era muito pouco percebido. Então, se a parede estava lisinha ou se a parede era o tijolo aparente pintado, o cliente não tinha percepção de valor. E a gente falou, poxa, então por que a gente não começa a gastar o dinheiro, o recurso, e no que realmente muda a percepção do cliente? Então, nós melhoramos a entrega dos nossos banheiros. Nosso banheiro é todo no porcelanato, climatizado, chuveiro quentinho, está sempre um brinco. As academias são amplas, tem um pé direito cada vez maior, porque a sensação de amplitude ajuda também na lotação. Mas o acabamento físico da obra é muito mais espartano, muito mais simples.
Em contrapartida, a gente passou a comprar muito mais máquina cada vez melhores. Então, dando uma sensação para os clientes de que a gente se importa com o que eles estão falando. Eu nunca tive um cliente reclamando, por exemplo, de falta de esteira. E a gente falou, poxa, se eu não tenho um problema com esteira, por que eu estou comprando tanta esteira? Deixa eu achar o ponto ideal da quantidade de máquina que eu vou comprar. Em contrapartida, os clientes reclamavam que tinha muita fila no crossover. A gente tinha academia com 2 polias, cara. Tu acredita? 2 crossovers. 4 polias, né? 2 crossovers. Sim. Eu falei, cara, tá errado. Vamos aumentar um pouquinho? Foi para 4. Continuou tendo reclamação. Cara, tem alguma coisa errada. Vamos buscar alguma tecnologia que nos ajude a encontrar o ponto ótimo. Cara, a gente chegou a buscar tecnologias fora do Brasil. A gente foi bater na Noruega para encontrar sensores e um software, metodologia para medir efetivamente o quanto uma máquina é usada. De cardio, de força, de tudo. Cara, o resultado foi simplesmente espetacular. A gente descobriu que o nosso cardio estava ultra mega dimensionado e nosso parque de força ultra subdimensionado. Então a gente só tirou dinheiro de um lado e botou no outro. Sim. Eu não tenho um desejo genuíno de economizar no CAPEX, no investimento inicial. Eu tenho um desejo genuíno de fazer o dinheiro valer a pena. E na hora que a gente fez só uma realocação de recursos, que é diminuindo a obra civil, no que não importa, não estou deixando de ter uma loja climatizada, não estou deixando de ter uma loja bem iluminada, não estou deixando de ter uma loja bonita e agradável, com uma boa comunicação visual, mas eu estou fazendo as escolhas certas, que é botando dinheiro onde o cliente percebe. E hoje nossas academias não nascem com menos de 8 crossovers. Perfeito. São 16 polias, pelo menos. Tem algumas que eu já estou indo para 10, 12. Eu vou com 5, 6 puxadas com remada. Eu vou com 6 a 8 flexores de extensora. Então a gente começou a pôr energia no que realmente muda a percepção do cliente, de fila, de lotação, de sensação de atendimento. E com isso a gente está gastando menos no investimento inicial do que se gastava há 4, 5 anos atrás, quando eu entrei na Cellfit. Então eu, nominalmente falando, gasto menos do que a Cellfit gastava há 5, 6 anos atrás numa loja em média. Nominalmente, imagina 5, 6 anos de inflação. E com isso a gente consegue entregar um produto num preço ultra mega acessível, porque eu trabalho com um modelo de teu investimento inicial baixo, custo operacional comportado, para que eu possa fazer escala, volume e vender muito barato para os meus clientes. E ter essa sensação de que eles estão fazendo um bom negócio. Porque preço é uma coisa muito sensível, né? O quanto o cliente percebe de valor. E a nossa área de atuação é uma área em que predominantemente hoje, né, a rede obviamente começou muito mais focada no AB, porque eram as oportunidades que tinham. Há 5, 6 anos atrás não tinha academias HVLP nas principais regiões metropolitanas do Nordeste na classe AB. Então a gente foi ocupando a classe AB. Só que uma hora isso ficou ocupado e você olhou para o lado e falou, cara, eu não vou ficar batendo cabeça comigo mesmo com outras redes na classe AB. Deixa eu ver as oportunidades que tem no Brasil. Porque o Brasil é um país continental, predominantemente baixa renda. Então, se eu encontrar um produto que funcione no CD, na classe um pouco mais baixa, eu vou ganhar o mundo. E com isso a gente conseguiu construir esse modelo e estamos expandindo cada vez mais, obviamente, aproveitando as oportunidades AB, mas crescendo muito mais forte no CD, porque é onde estão os oceanos azuis, né? Onde está aqui as regiões mais desatendidas, mais desassistidas. Legal, muito legal. E esse ano vocês vão finalizar com 250 unidades abertas, é isso? A gente está nesse exato momento com 205 academias em pleno funcionamento. Vamos abrir no curtíssimo prazo aí até julho, agosto, mas pelo menos umas 20 academias e até o final do ano a gente atinge a marca das 250. Eu estou muito animado e seguro que a gente está no caminho certo. Legal. Até porque eu não sou um cara aventureiro que fica publicando desejos. Eu falo, se eu tenho um contrato assinado, se eu tenho uma obra mobilizada, se eu já estou vendo um tijolo sendo colocado no lugar, ou se eu já estou dentro de um galpão sendo reformado, eu boto no meu site. Sim. E com isso eu tenho lá 247 academias efetivamente anunciadas no site, porque eu sei que elas vão acontecer. Pode ser amanhã, como pode ser depois de amanhã, mas elas estão caminhando para tal. Fico feliz com isso, porque o mercado ele carece
de informações consistentes, ou seja, de coisas que acontecem de verdade. A gente, aqui na Fitness Brasil, a gente tem esse mesmo princípio. A gente só fala de números reais, porque passou a feira, faturou quanto? É muito fácil você chutar um monte de número por aí. Se a gente não tem um número exato, a gente não fala porque a gente não sabe. Então, assim, é muito importante a gente... Eu parto do princípio, né? Eu e o Gustavo, meu sócio aqui, a gente parte do princípio que primeiro a gente realiza, só depois a gente conta. Isso é legal demais. A gente compartilha aí de um valor importante, na minha opinião. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta para você que eu acho que é interessante. Assim, eu estou acostumado, na minha vida profissional, acabei me especializando em crescimento em rede, né? Nosso trabalho na consultoria é crescer em rede. A gente ajuda as academias a crescer em rede. E aí, existem, obviamente, inúmeros desafios de crescimento em rede, principalmente quando você quer entregar um serviço X. Né? Não importa o posicionamento que você está, mas sempre você vai ter que entregar um serviço X, Y, Z, não importa. Qual é o maior desafio de vocês do crescimento em rede em relação à multiplicação da cultura, a reforço dos valores, né? a gerar uma experiência positiva para as pessoas em regiões totalmente diferentes que vocês atuam, né? O que vocês fazem nos bastidores para cuidar desse crescimento em rede e manter o padrão de qualidade que vocês desejam? Legal, essa pergunta é muito boa e é uma pergunta que as pessoas fazem muito para a gente mesmo, né? Pô, como é que você garante que essa Cellfit nova que vai abrir na cidade lá de Surubim, no interior de Pernambuco, ou lá em Tauá, mais de 500 quilômetros de distância da capital de Fortaleza, vai garantir, vai entregar a mesma qualidade, o mesmo produto que eu contrato aqui pertinho do nosso escritório em Recife, né? Na prática, nesses 5 anos que eu estou aqui à frente da Cellfit, né, eu percebi que era uma empresa que foi fundada lá atrás pelo Léo Pereira e o Nelsinho, né? E eles construíram uma coisa de cultura muito legal, sabe? A empresa é uma empresa feita por gente apaixonada, por gente que ama o que faz, por gente engajada, que acredita genuinamente no projeto, na proposta de valor da empresa, né? E isso, quando eu cheguei, eu falei, cara, a gente tem que potencializar isso. Como é que a gente aqui, cada vez mais, dá força para a ponta se sentir empoderada, se sentir dona, acreditar no projeto? Então a gente criou aqui uma série de coisas. Eu acho que a gente hoje ainda eu não tenho certeza absoluta porque isso não é informação pública, mas é uma das únicas redes do Brasil que tem uma PLR para 100% do time. Então uma das coisas o time vai ganhar junto com o crescimento da empresa. Então você imagina, as pessoas que trabalham numa rede de academias, e obviamente tem todo tipo de cargo, recepção, professor de salão, supervisor técnico, etc., eles têm um salário para, obviamente, executar o seu trabalho dia a dia e, depender do resultado que a companhia tem, que a loja tem, ele pode ter um 14º, um 15º salário, 100% meritocrático, baseado no resultado daquela loja. E quando a gente começou a aplicar isso, todo mundo ficou, ixi, isso não existe, ninguém vai pagar nunca vi isso. A gente, quando vai ter discussões com os sindicatos, para fazer os acordos coletivos, a gente fala, não, a gente quer fazer uma PLR. A gente é assim, assado. Eles falam assim, como assim, cara? Isso não existe. Quem que faz isso? O que você está falando? Então dá trabalho para a gente ensinar o sindicato de que a gente quer fazer uma PLR, uma distribuição de lucros e resultados para o time. E a gente vem, desde que eu sentei na cadeira em 2021, consistentemente distribuindo PLR para todo o time. Então o cara da recepção vai receber lá entre março e abril um 14º, um 15º, aí depende do resultado do ano. Sim. Mas todo ano a gente vem conseguindo pagar. E aí as pessoas que são empoderadas porque elas têm autonomia para resolver problemas na ponta, porque elas conseguem se sentir ouvidas no time corporativo que está, entre aspas, no conforto de um escritório climatizado lá em Recife, esses caras me ouvem, esses caras me ajudam a atender melhor meu cliente, porque a vida de um cara desse lá na ponta é muito estressante, cara. São 2.500, 3.000 clientes
que alguns vão se estressar, que alguns vão gritar na sua cara, tem todo tipo de gente no mundo, então você tem que ter muita jogo de cintura para lidar com as adversidades. Então, quando eles se sentem acolhidos pelo time e percebem que a empresa não só dá assistência, dá recurso, ajuda, mas como também paga uma PLR, como também reconhece as pessoas que estão fazendo a diferença, isso vai virando uma espiral positiva. Cara, um time, a gente tem hoje um nível de engajamento, que é o ENPS, Sim. que é o NPS dos funcionários, que saiu de, sei lá, vou chutar aqui, 4, 5 anos atrás, de um número na casa de 70, 80, para a gente ver consistentemente operando acima de 95. Então, nós somos uma empresa 100% apaixonada e engajada pelo que faz. Porque são mais de 2.000 funcionários que estão dizendo assim, cara, eu recomendo a Cellfit como empresa para trabalhar. Eu realmente acredito nessa empresa. E aí a gente que nunca tinha participado, por exemplo, do GPTW, que é o Great Place to Work, falou, cara, vamos fazer o seguinte, essa empresa é tão engajada, vamos arriscar aqui participar? A gente nunca tinha nem feito, não sabia nem o que era. Soltamos uma pesquisa para o GPTW, para a empresa inteira. Tem que ter no mínimo 70% de respondentes. A gente conseguiu bater os 70% de respondentes. E a gente não só conseguiu o que eles chamam de nota mínima de corte, que é para receber o selo GPTW, que mais de 5.000 empresas no Brasil tentam, e muito menos de 30% consegue o selo. E de quem consegue o selo, que aí sim deve ter mais de 1.000 que conseguem, a gente ficou no ranking das 165 melhores do Brasil, com nota acima de 90. Então, de fato, não era é uma pesquisa interna que está mostrando que vocês têm nota alta porque vocês pesquisam vocês mesmos. Não, cara, eu fui lá no GPTW, Sim. que é uma pesquisa muito mais ampla e mais completa, Sim. e a minha nota ficou acima de 90 e eu fui uma das 165 empresas, uma das 175 empresas do ranking das melhores empresas do Brasil para se trabalhar. E a gente acabou de fazer de novo, não saiu ainda, mas a nossa nota foi maior que da última vez, então a gente cresceu mais um pouquinho. Pô, que legal. Que é um negócio, assim, para mim, impressionante, porque ninguém faz nada sozinho. Né? Isso é feito de gente que tem que amar e acreditar no que faz, que tem que ter paixão por acordar todo dia motivado, porque senão a coisa não vai para frente. E é isso que faz a diferença pra gente chegar onde chegou. As pessoas seguem os processos porque elas acreditam que o processo é bom, porque elas acreditam que o processo funciona. Né? É óbvio que tudo numa empresa desse tamanho tem padronização, tem processo. Sim. E nós estamos aqui sempre abertos e flexíveis para ajustar um pouquinho coisas que não funcionam. Nós não somos donos da verdade no escritório. Eu sempre falo isso pro time. Cara, nosso trabalho aqui é 100% atender o time da ponta. Eu vou me sentir muito frustrado se um dia eu perguntar pro cara da ponta se ele se sente acolhido por a gente, com o escritório, e ele falar que não. Eu acho que nós falhamos miseravelmente. Agora, se ele disser que a gente está fazendo das tripas coração para ajudar eles, eu tô realizado. Porque eu não sou ninguém sem eles. E todo o meu trabalho é para eles. Se o cara da ponta entregar um resultado consistente lá na academia. Uma rede de academia que tem um escritório central, que organiza e gerencia um time para atender na ponta os clientes, o papel desse escritório central, das pessoas que comandam, é tirar as pedras do caminho para que eles possam trabalhar e fazer o melhor. Exatamente. Né? E aí sim a coisa funciona. É só desse jeito que funciona. O nosso trabalho aqui não é ficar inventando regra, não é criar coisa nova, gente, vamos ajudar o time da ponta. Se tem alguém que precisa de ajuda, que pode dar boas sugestões, é esse cara que está lá no dia a dia. Ele vai te dizer o que funciona e o que não funciona. Escutar isso hoje é muito legal, porque o maior desafio, as maiores dores que a gente escuta hoje estão relacionadas com o recurso humano e com a falta de engajamento e de comprometimento. Então isso que você está trazendo para a gente é um diferencial competitivo muito grande de vocês perante o mercado. Talvez esse seja... Estou aqui entendendo que é um dos fortes pilares de vocês. Com certeza, é um dos maiores pilares das nossas fortalezas, é esse engajamento que esse time tem. Fernando, a gente falou de um outro assunto, eu quero retomar ele aqui. Você falou de um negócio muito legal que eu acompanho a gente montando academias ao longo de muitos anos, né? Como eu falei, comecei a trabalhar efetivamente em academia em 1985. Tá? Só para você ter uma ideia do time disso. Em 85, na época era a Companhia Atlética, né, que foi o primeiro ambiente de grande porte que eu trabalhei como professor, como gestor, tal. Comecei lá, né? E a gente tinha uma distribuição de modalidades / equipamentos totalmente
diferente do que tem hoje. Os alunos frequentavam aquele ambiente, mas a distribuição tanto de modalidades quanto de tipos de equipamento eram variados. Para você ter uma ideia, em 85, 86, 87, 88, 89, não tinha esteira. A gente não tinha esteira em academias. Esteira veio para o Brasil quando abriu importação em 90, na virada de 90 para 91, só para você ter uma ideia. Não tinha, a gente só tinha bicicleta. Sabe as bicicletas da Monarch antigas? Você não vai lembrar disso. Eu, infelizmente, não sei não. Mas se você é jovem, eu já tô mais rodado aí nessa história. Rapaz, então assim, o que eu quero dizer, e aí você estava falando das mudanças estruturais que você está fazendo e que você entendeu o cliente, você trouxe uma tecnologia lá da Noruega que te ajudou a enxergar tudo isso, aí eu quero chegar nesse ponto, né? Mas eu estou trazendo lá de trás, né, porque isso vem mudando muito, sempre vem mudando, porque o comportamento do usuário da academia vem mudando. E uma das coisas mais interessantes, que está totalmente relacionado com o que você falou, é que a gente percebe que nos últimos 10 anos as academias começaram a investir menos em volume de equipamentos cardiovasculares e aumentando mais os equipamentos de força. Isso é um pilar que vem acontecendo já há bastante tempo, mas agora de forma mais contundente. Primeiro porque, por exemplo, as pesquisas científicas demonstram que o treinamento de força ele é muito forte, ele é cada vez mais importante para as pessoas. No quesito de longevidade, né? Tudo, principalmente para as pessoas mais maduras, né? Enfim, tem inúmeros benefícios, não vou entrar na questão técnica aqui agora. E tem um outro ponto interessante, que os equipamentos cardiovasculares, por exemplo, um dos pilares, né, a vinda do HIIT, né, do High Intensity Interval Training, o cara, em vez de ficar 1 hora na esteira, como ele ficava antigamente, ele em 20 minutos resolve a vida dele, né, então ele usa menos. Então, o conjunto da obra mudou. E aí tem um outro ponto importantíssimo agora, que é o GLP-1. E aí vem o GLP-1 com força total, e que hoje não tem um médico que não indica o GLP-1, dos médicos que indicam, obviamente, o GLP-1, eles indicam, na grande maioria, falam, olha, vai ter que fazer um treinamento de força junto com isso. E para nós, isso é música para o nosso negócio. Com certeza. E que, mais do que comprovado, e ele, inclusive, o GLP-1, além de emagrecimento é uma questão, é uma epidemia mundial, ele vem realmente mudando bastante o comportamento. E vai, no meu entendimento, aumentar ainda mais, essa redistribuição, porque cada vez mais o treinamento de força vai entrar em evidência. Ele já vem vindo nos últimos 10 anos, e o GLP-1 acelera o processo. Óbvio, o GLP-1 ainda, as patentes estão caindo, vai se popularizar cada vez mais, e isso vai ter um crescimento maior. Você acha que você vai ter mais mudança ainda na sua estrutura daqui para frente? Essa pergunta é também muito boa, porque eu não acho que o GLP-1 tenha penetrado no Brasil para valer, né? Não. Nós somos um país ainda baixa renda, exatamente. É um produto ainda Elitizado. muito elitizado, muito caro. Então, assim, eu consigo falar isso com um pouco mais de propriedade, porque eu acho que o nosso mercado lá na Cellfit, né, com os nossos mais de 400 mil clientes, eles representam bem essa realidade do público um pouco mais baixa renda, das regiões um pouco mais periféricas do Brasil. E aí, quando a gente pergunta, a imensa maioria dos clientes não sabe nem o que é, não entende. Ouvi falar, mas uso é uma penetração baixíssima. Então, ainda não vejo o nosso público, nosso cliente, sendo um cara que veio de um GLP-1. Mas eu consigo enxergar, quando eu olho para frente, o tamanho do público endereçável que vai aumentar para as academias à medida que as pessoas se sentirem melhores, porque tem uma questão da estética, do corpo, do como a pessoa se sente quando ela está um pouco mais obesa, né? A pessoa que está acima do peso, de fato, ela tem um processo natural de se sentir constrangida, inibida de ir para uma academia, porque ela acha que chegando lá só vai encontrar gente no shape. Então existe sim um pouco dessa inibição. E à medida que o GLP-1 entra,
com o incentivo, obviamente, de um acompanhamento médico, o próprio médico fala, cara, o GLP-1, ele não tira só gordura, ele vai, assim, reduzir substancialmente sua massa magra também. Então, você tem uma obrigação, pensando no longo prazo, de emagrecer com saúde. Então, você vai ser obrigado a fazer força, fazer treinamento de força, né? Então, o público endereçável para as academias vai aumentar exponencialmente, eu não tenho dúvida nenhuma. E isso vai virar uma realidade muito rápida, né? Porque à medida que, como você bem colocou, essas patentes caem e os produtos ficarem cada vez mais acessíveis para as realidades de cada país, né? Porque, assim, isso é um negócio que, de fato, hoje nos Estados Unidos, é extremamente acessível, porque o produto tem um preço numa renda média de $2.000. Cara, todo mundo pode comprar o GLP-1 dos Estados Unidos. Cara, no Brasil, você conta nos dedos quem pode. Primeiro que chega aqui bem mais caro do que é lá em dólar. Segundo, a renda média do brasileiro é substancialmente menor. Então, a gente tem muito espaço de fato, e eu consigo ver isso com bons olhos. Eu acho que vai ser mais uma mola propulsora para a gente aumentar a penetração na população brasileira de academia, que hoje ainda é muito baixa, né? Com os estimados 7% que se diz hoje, né? Estimados, exatamente. Estimados. Não se tem nenhum número fidedigno, mas se estima alguma coisa próximo de 7%, que era 5% a 5, 6 anos atrás. Né? E 3 a 15 anos atrás, e que, na verdade, esses números, eles são absolutamente... A gente agora, né, a gente está indo para a 5ª edição do Panorama Setorial, e essa metodologia vem evoluindo muito com a Ernst Young. E o AI tem trabalhado de uma forma muito profissional, a gente está muito feliz, mas a gente entende do lado de cá, como contratantes deles, né, para desenvolver essa pesquisa, o quanto o time do desenvolvimento da metodologia da pesquisa não é rápido, não é de uma hora para outra. Precisa amadurecer esse processo, ele é gradativo. Então, cada ano está saindo. Sai agora a quinta edição, né? Eu tô ansioso para receber, viu? Cara, e essa 5ª edição, eu vou falar para você que ela vem com muito dado. Legal. Vai com muito dado. Vários parceiros. O que acontece, né? Isso é uma coisa legal de falar. O Panorama Setorial, quando a gente lançou a primeira edição, os caras olhavam e falavam assim, o que é isso, né? A segunda edição, será que vai? A terceira edição, ela já veio mais consistente. A 4ª, que foi essa última, veio com muita informação bacana, mas muita informação. E a 5ª, por que a 4ª já veio com informação bacana? Porque vários parceiros nossos, que são detentores de muita informação, softwares, empresas de softwares, elas nos trouxeram, nos forneceram dados muito relevantes do que acontece no mercado. Legal. Né? E agora a gente tem muito mais parceiros trazendo essas informações. Então a gente está pesquisando sobre o profissional de educação física, o personal trainer, a gente está pesquisando sobre o usuário, sobre o não usuário. Então a pesquisa está olhando para outros pilares para a gente poder ter uma visão mais sistêmica para enxergar o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente não está fazendo e o que a gente precisa fazer. Né? Entender melhor por que o cara inicia a prática, por que o cara continua a prática e o porquê que ele desiste da prática. Então, os pilares estão metodologicamente se avançando bem. Legal. Enfim, a gente inclusive vai lançar numa Van Premiere, né? Você não estava no evento lá do dia 31, então já vou te convidar aqui oficialmente, tá? O evento nosso, dia 27, 28 e 29 de agosto. No dia 26, um dia antes do evento, nós vamos fazer uma Van Premiere para lançar a 5ª edição, trazendo um convidado super especial, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que é o rei da inovação nos Estados Unidos. Ele é um brasileiro, ele é o rei da inovação para fazer um trabalho, palestrar e apresentar o Panorama Setorial 5ª edição para vocês como uma Van Premiere para os CEOs. É um grupo de CEOs que a gente está, você já está convidado oficialmente. Obrigado. Convite aceito. Fernando, o que vai acontecer nos próximos 3, 5, 10 anos no mercado, na sua opinião? Ei, vou ter que sacar minha bola de cristal aqui. Assim, eu sinceramente, eu olho para frente nesse mercado aqui no Brasil e eu vejo ainda muito espaço para crescer. Obviamente, existe um sentimento hoje, né? E eu vejo muita gente preocupada, muita gente perguntando, principalmente essas casas de investimento, assets em geral,
falando, o nível de competição no Brasil está maior, onde isso vai parar, o que vai acontecer, estão destruindo o valor, vai cair a rentabilidade, mas esquecendo um pouquinho do financista aqui, né, do que eu acho que a preocupação aqui não deveria ser apenas o curto prazo, né, nem no sentido prático, esse longo prazo com o resultado em si, porque eu acho que esse é um mercado que sim tem muito retorno e que sim ele vai continuar penetrando. Eu acho que existe aqui um segredo do sucesso que é a questão do preço. Eu acho que quando você olha para o longo prazo, os Estados Unidos lá com seus 20, 25% de penetração, isso aconteceu porque o produto academia lá para eles, ele tem uma participação muito pequena no que a gente chama aqui do share of wallet do cliente, né? Que é da renda do cara, do quanto ele gasta, né? Então imagina, um cara que tem uma renda média de $2.000, gastando $20 é 1%. É assim, só, porra, então 1% da minha renda está dedicada numa academia, é um negócio que, por mais que eu vá pouco, é barato, então mas se eu for pelo menos uma vez já se pagou, que o cara saiu de casa, gasta 10, 15, $20 no piscar de olhos. É dólar, esquece isso, cara. Você tem que pensar na moeda local para a realidade do cara. Então, o Brasil hoje é uma renda média de 80% deve ter até 2 salários mínimos. Então, vamos chutar alto aqui e dizer que tem R$3.500 de renda média, R$3.000 de renda média. Cara, uma academiazinha dos seus R$150 para R$200 começa a pesar, entendeu? Ainda é muito caro. Ou o país enriquece no longo prazo e a renda melhora, e eu acredito que isso vai acontecer. As ações têm que ser tomadas de longo prazo, acho que tem políticas públicas. O Brasil, para mim, ele é uma rampa para cima, cheia de altos e baixos. Tá? E eu não estou aqui discutindo governo A, governo B, esquerda ou direita, mas quando eu olho para trás e vejo hoje o que era o Brasil, eu lembro quando eu estava me formando nos anos 2000, né? Os altos e baixos, taxas de juros acima de 20% ao ano. Quem que empreende num país que tem taxa de juros acima de 20% ao ano? Então, o Brasil, com seus altos e baixos, está sempre numa ascendente. A gente pode estar aqui com a sensação de que momentaneamente estamos numa descendente, mas daqui a pouco inverte de novo. Ontem já estava para cima. Então, acho que olhando para o longo prazo, o mercado vai continuar crescendo, vai continuar penetrando. Eu acho que é natural que exista algum movimento de consolidação. Todos os mercados maduros de todas as indústrias têm algum tipo de consolidação. Eu não sei o tamanho dessa consolidação, não consigo dizer quem vai ser o cavalo da consolidação, tenho minhas suspeitas, mas eu acho que vai haver alguma consolidação. E eu acredito também que os agregadores vão disparar em penetração. Principalmente porque eles oferecem um preço mais acessível por um produto melhor. E aí, por que o produto é melhor, Fernando? Simples. Porque o produto agregador inclui a academia. Então, você não pode dizer que o agregador é pior ou igual à academia, porque ele inclui a academia. Então, eu tendo um agregador, eu posso fazer meu beach tennis, eu posso fazer meu clube de corrida, eu posso fazer meu futebol, eu posso fazer uma natação, eu posso fazer meditação, eu posso fazer várias coisas, inclusive academia. Então, no conceito geral, agregadores vão ganhar cada vez mais espaço. O que era a Total Pass há 2, 3 anos atrás, o que é a Total Pass hoje, cara? Assim, ela cresceu a passos largos. O El Hub, gente, o El Hub, antigo Gympass, também já era uma marca relevante, mas a quantidade de clientes que eles têm dos últimos 3, 4, 5 anos atrás é absurdo o crescimento que eles estão tendo. Então, esse negócio está penetrando cada vez mais forte, está tirando cada vez mais gente de sofá. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que quanto mais oferta de qualidade tiver a preços acessíveis, quanto mais as empresas ou instituições, organizações oferecerem um benefício de um agregador desses, é mais gente para tirar do sofá, porque ele tem uma sensação de que a empresa está dando alguma coisa para ele, né? Então, quando a empresa diz, tá aqui o El Hub para você, cara, eu tenho a sensação de que a empresa está pagando alguma coisa para mim. Então, quando eu vou lá e contrato o plano para pagar a minha contraparte, eu acho que, eu estou aproveitando um benefício. Então, eu me sinto obrigado a usar o produto. E aí, quando eu vou ver, eu tenho acesso a diversas coisas para fazer dentro desse plano que eu estou pagando, que a empresa está me ajudando. Então, é muito difícil você lutar contra isso. Isso vai penetrar e vai penetrar forte. A questão é como cada um de nós vai nos posicionar nesse xadrez, como é que a gente vai se encaixar nesse jogo. Só vai crescer, né?
só vai crescer. Não tem como, né? Não tem a Não menor tem chance como. de não crescer. Esse é um mercado que só vai crescer. Fernando, entrando na reta final aqui, uma pergunta para você. Você, com a experiência que você tem uma experiência, pode-se dizer, até de curto prazo, mas com uma intensidade absurda, né? Então, assim, eu vou falar para você que tem poucos profissionais que eu conheço no setor, que estão há 6 anos no setor, 5 anos no mercado, mas com uma profundidade, com uma intensidade, com uma profundidade, um grau de conhecimento e de experiência muito legal, né? Muito avançada, né? Então, assim, me sinto confortável de fazer essa pergunta para você. O que você diria de sugestão para os nossos pessoas que estão nos assistindo aqui, de dica para um cara que quer montar uma rede ou que quer montar uma academia, ou quais são os pontos que você entende que eles precisam cuidar desde o início, partindo lá do zero? Legal. Eu costumo dizer que eu não sei absolutamente nada. A única coisa que eu sei fazer aqui é ter uma escuta ativa. E quando eu digo ter uma escuta ativa, muitas vezes é preciso você criar processos, metodologias, enfim, formas que te ajudem a ter uma escuta ativa. E para mim, um dos grandes ganhos que eu percebi, que eu realmente consegui ajudar a Cellfit nessa jornada foi, cara, existe aqui uma ferramenta muito legal de NPS, de pesquisa, que é feito todos os santos os dias, é soltado X mil pesquisas, onde a gente consegue ter uma massa de dados, de informações super ricas que nos ajuda a tomar decisões melhores. Então, a gente sempre teve muita clareza de, cara, será que eu deveria fazer A, B, C, D ou E? Se eu não sei, vamos perguntar para os clientes, vamos entender em profundidade, vamos ter clareza do que a gente quer, porque para executar, quando você tem clareza, é muito mais fácil. Então, às vezes, vai assim, eu quero montar uma academia. Tudo bem, você quer montar uma academia para quem? Com que objetivo? O que você quer oferecer? Você já perguntou se o cara quer isso? Você já foi atrás de qual é a dor dele, o que está faltando, o que não está faltando? Então, tenha muita clareza do que você quer fazer. Qual o seu nicho? Faça pequenas pesquisas. Não, Fernando, mas é caro, é difícil. Não, cara. No limite, você vai botar uma prancheta debaixo do braço, vai chegar na região que você quer atuar e vai gastar alguns dias, alguns homens-hora, pesquisando um bando de coisa para entender se o cara sente que faria ou não faria uma academia, que tipo de preço ele acha que é justo, que não é justo, o que ele quer, se ele quer dança, se ele quer ferro, se ele quer esteira. Começa a entender melhor o teu cliente, o teu público-alvo, para você desenvolver o produto certo e precificar da forma adequada. Porque se você constrói isso da forma certa, que é tendo uma escutativa, que é entendendo bem o teu público, o teu mercado, o teu cliente, cara, a chance de você ter sucesso é absurdamente muito maior. Eu acho que o grande segredo do sucesso na nossa Cellfit foi a gente ouviu e teve clareza de que lado a gente queria seguir. Porque tinha um público muito grande, desatendido, desassistido, e a gente tinha que chegar neles no preço certo, que é vendendo cada vez mais barato. Porque, de fato, nós não somos uma referência de renda no mundo. Precisamos ter um produto que seja acessível para todos os brasileiros. Inclusive o cara que carrega esse país nas costas ganhando um salário mínimo. Como que a gente faz isso? Então, esse tipo de trabalho é super importante para dar certo. E, obviamente, não só na concepção, mas no dia a dia, na gestão. Eu até hoje eu fico pensando, o que eu posso fazer aqui para aumentar o nível de dados, o nível de pesquisa, para eu ter cada vez mais informação para construir um produto melhor para o meu cliente. Legal. Fernando Menezes, tem uma história aqui interessante. Esse cara é nômade. Porque ele nasceu, vamos lá, me ajuda aqui, nasceu em Belo Horizonte, foi criado em Fortaleza. Criado no meu Ceará. Do Ceará. Aí depois, ele fez um negócio que não é todo mundo que faz, não é todo mundo que entra. Ele formou em engenharia pelo ITA. Mudei para São José dos Campos. Mudou para São José dos Campos, interior de São Paulo, estudou no ITA. Eu tenho um primo que estudou lá também. Cara, depois você veio para São Paulo. Paulo capital. Foi para o Rio de Janeiro. Foi para Brasília. Foi para Brasília. Depois Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E agora eu tô em Recife. E agora tá em Recife. Caramba. Se somar esse tudo aí, só dá 44 anos, viu? Só dá 44 anos, é pouco, cara. Me diverti muito já. Pô, mas que legal, cara. Parabéns. Parabéns pela trajetória. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. E considerações finais para você. Legal. Cara, obrigado demais pelo convite. Eu particularmente me apaixonei por essa indústria.
Adoro trabalhar na Cellfit, adoro esse mercado, adoro ter essas trocas com todos vocês do mercado. Aprendi muito, sou muito grato a todas as pessoas que dedicaram tempo para me ensinar um pouquinho, né? Eu, obviamente, entrei nesse mercado há exatos 5 anos atrás, não sabia nada. Para dizer que eu nunca tinha feito nada, eu tinha entrado em algumas academias, mas, cara, foi sempre me diverti muito. Então, eu acho que você que está assistindo a gente, se tem um sonho de empreender nisso, faz esse dever de casa, gasta um pouquinho de tempo nesse entendimento, nessa pesquisa, nesse estudo de mercado para você nascer certo. Pode ter certeza, tem espaço para todo mundo no Brasil. O Brasil é um país continental, beleza? Muito bom, cara. Muito obrigado pela atenção aqui, ó. Valeu, garoto. Tamo junto. Obrigado. Prazer. Prazer todo meu. Prazer. Papo ótimo. Muito bom. Sem dúvida.